Graça e paz. Pré-aula da nossa EBD. Hoje nós estamos com a classe de adolescentes, a lição de número 9, terceiro trimestre de 2026 da nossa CPAD. E o título da lição, a terceira viagem missionária, data de 30 de agosto de 2026. A leitura bíblica está em Atos capítulo 20, 17 a 24. E o texto-chave, Atos 19, 10. Eu quero fazer uma pergunta de abertura. Você já começou alguma coisa muito animado e no meio do caminho teve vontade de desistir? Talvez tenha sido um curso, um esporte, talvez um projeto na escola, uma amizade difícil, até a caminhada com Deus. Quando tudo está dando certo, continuar parece fácil. Mas e quando surgem as dificuldades? E quando as pessoas criticam? E quando os planos mudam? Quando você faz o que é certo, mas mesmo assim aparecem problemas. A vida do apóstolo Paulo, meu querido, nos ensina que seguir a vontade de Deus não significa ter uma vida sem dificuldades. Significa continuar caminhando mesmo quando as dificuldades aparecem. Bom, eu sou o pastor João Wagner, pastor local aqui da Assembleia de Deus, Missão aos Povos, na cidade de Uberlândia. É uma alegria receber você para estudarmos juntos mais uma preciosa lição da Palavra de Deus. Você está no canal PR João Wagner Oficial. Um canal dedicado ao ensino simples, fiel e prático das Escrituras Sagradas. Aqui nós estudamos a Bíblia, respondemos perguntas sobre a fé cristã e preparamos professores e alunos através das nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. O propósito dessa pré-aula é ir além de simplesmente repetir aquilo que já está escrito na sua revista. E nós vamos entender aqui o contexto bíblico e histórico, aprofundar os principais ensinamentos e descobrir como aplicar essas verdades à nossa vida. Se você é professor de adolescentes, esta pré-aula vai ajudá-lo a relacionar a lição com situações que fazem parte do dia a dia deles. E se você é adolescente, preste bastante atenção. Vamos falar sobre decisões, amizades, liderança, perseverança, futuro, dificuldades e principalmente sobre como descobrir e cumprir aquilo que Deus deseja fazer através da nossa vida. Então pegue aí a sua Bíblia, sua revista e faça suas anotações, porque estamos começando mais uma pré-aula da nossa EBD. Hoje estudaremos a lição de número 9, do terceiro trimestre de 2026, para o dia 30 de agosto, com o tema A Terceira Viagem Missionária. Vamos para a introdução. Quando pensamos nas viagens missionárias de Paulo, podemos imaginar um homem viajando de cidade em cidade, pregando e abrindo igrejas. Mas a terceira viagem missionária mostra que algo ainda mais profundo. Paulo não estava apenas preocupado em começar alguma coisa. Ele queria também cuidar daquilo que já havia começado. A revista destaca justamente que Paulo retornou às diversas igrejas para ensinar, fortalecer os cristãos e preparar novas lideranças. Isso ensina um princípio importante logo no início. Começar é importante. Permanecer e cuidar também são. Muita gente gosta de começar. Começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa um propósito, começa uma atividade na igreja, começa a estudar melhor, mas depois de algumas semanas perde o entusiasmo, não é assim? E Paulo nos mostra um cristianismo diferente. Ele não vivia apenas de momentos. Paulo tinha compromisso. E nessa terceira viagem veremos 3 grandes ensinamentos.
O primeiro, Deus quer que avancemos, mas também quer que cuidemos das pessoas que estão ao nosso redor. O segundo, um verdadeiro líder não faz tudo sozinho. Ele prepara outras pessoas. O terceiro ensinamento, quem está comprometido com Deus não abandona a sua missão quando aparecem dificuldades. Vamos ao primeiro tópico dessa lição. Primeiro tópico, a rota da terceira viagem. Meu querido, a terceira viagem missionária de Paulo começou depois de um grande período em Antioquia, na Síria. Paulo atravessou regiões da Ásia Menor, passando pela Galácia e Frígia, até chegar a Éfeso. Depois seguiu para regiões da Macedônia e Acaia, na Europa. No retorno passou por diversas cidades, até chegar novamente a Jerusalém. Quando olhamos o mapa, percebemos que foi uma viagem enorme para as condições daquela época. Não havia avião, não havia carro, não havia aplicativo mostrando a melhor rota, não havia celular. Boa parte das viagens era realizada a pé, por estradas perigosas ou embarcações. E mesmo assim Paulo percorreu grandes distâncias. Mas precisamos entender algo. Perdão. Paulo não viajava por turismo. Cada lugar representava pessoas. Cada cidade representava uma oportunidade para anunciar Jesus. Cada igreja representava cristãos que precisavam ser fortalecidos. O primeiro subtópico, as atividades missionárias do apóstolo. A revista destaca que Paulo não trabalhava sozinho. Timóteo, Erasto, Tito e outros participavam da missão. Paulo visitava igrejas, recebia notícias dos problemas que estavam acontecendo e procurava ajudá-las. Isto mostra que Paulo não pensava apenas quantas pessoas eu consegui alcançar. Ele também pensava, como estão as pessoas que já conheceram a Jesus? Essa é uma lição muito importante. Evangelizar não é apenas levantar alguém a levantar a mão em um culto. É também ajudar essa pessoa a crescer. É ensinar, é discipular, é acompanhar, é incentivar essa pessoa. Imagina um bebê. Ninguém diria, ele nasceu, agora pode cuidar de si mesmo. Um bebê precisa de alimento, de proteção, acompanhamento. E na vida espiritual também, da mesma forma. Quando alguém conhece Cristo, começa uma caminhada. A igreja precisa ajudar essa pessoa a amadurecer. Qual que é a aplicação para os adolescentes? Adolescente, talvez você pense, pastor, mas eu só tenho 13 ou 14 anos. O que eu posso fazer? Meu querido, você pode fazer muito. Você pode convidar um amigo para a EBD. Pode mandar uma mensagem para alguém que está desanimado. Você pode orar por um colega que está passando por dificuldades. Você pode explicar uma passagem bíblica que aprendeu. Você pode defender alguém que está sofrendo bullying. Pode demonstrar o caráter de Cristo dentro da sua escola. Meu querido, missão não começa quando você pega um avião para outro país. Não. Missão começa quando você entende que onde existem pessoas, existem oportunidades de representar Jesus. A sua sala de aula pode ser um campo missionário.
Seu grupo de amigos pode ser um campo missionário. Sua família pode ser um campo missionário. Até suas redes sociais podem se tornar um lugar onde você influencia pessoas para o bem. Segundo subtópico, Paulo soube adaptar seus planos. Durante a terceira viagem, nem tudo aconteceu exatamente como Paulo planejou. Em determinado momento, ele pretendia seguir uma rota, mas aconteceu algo que desviou seu caminho. Esse ensino é fundamental. Um plano pode mudar sem que o propósito de Deus tenha mudado. Às vezes ficamos frustrados quando as coisas não acontecem como nós imaginávamos. Você queria estudar em determinada escola, não conseguiu. Queria entrar em determinada equipe, não aconteceu. Planejou uma atividade, não deu certo, deu errado. Estava animado com alguma coisa e surgiu um problema. É muito fácil pensar, então acabou, mas não necessariamente. Talvez seja apenas necessário mudar a rota. Paulo mudou a sua rota, mas não abandonou a sua missão. Guarda essa frase. Quem conhece seu propósito não desiste apenas porque precisou mudar os seus planos. Isso vale para adolescentes e vale para adultos também. Nem todo não significa fim. Nem toda porta fechada significa que Deus abandonou você. Às vezes nós precisamos aprender a perguntar: Senhor, se esse caminho não deu certo, qual caminho eu devo seguir agora? Pastor, qual que é a aplicação desse ensino para nossos dias, para nossas vidas? Meu querido, nós vivemos em uma geração que muitas vezes tem dificuldade para lidar com frustrações. Queremos tudo rapidamente. Se o vídeo demora, passamos para outro. Se o aplicativo trava, ficamos irritados. Se a resposta não vem imediatamente, achamos que alguma coisa está errada. Mas a vida não funciona sempre na velocidade da internet. Entenda isso. Existem coisas que exigem tempo. Existem sonhos que exigem preparação. Existem respostas que exigem paciência. E Paulo nos ensina que maturidade é saber continuar quando os planos precisam ser ajustados. 3. A palavra alcançou toda uma região. Atos 19:10 apresenta um resultado impressionante do trabalho realizado na região da Ásia. Judeus e gentios tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem do Senhor. Esse é também o texto central destacado aqui pela revista. Mas como Paulo conseguiu alcançar tanta gente? Ele não fez tudo sozinho. Éfeso tornou-se um porto ou um ponto estratégico. Paulo ensinava, pessoas aprendiam. Essas pessoas levavam a mensagem para outros lugares. É como acender uma vela com outra vela. A primeira não perde a sua luz. E a segunda passa a iluminar também. Assim é o Evangelho. Assim o Evangelho se espalha. Pense nisso. Se cada adolescente cristão alcançasse apenas uma pessoa, e essa pessoa alcançasse outra, e outra, a mensagem poderia chegar muito mais longe do que nós imaginamos. Você talvez nunca pregue diante de milhares de pessoas, mas pode influenciar profundamente algumas pessoas. E essas pessoas podem influenciar muitas outras. Meu querido,
Nunca despreze a influência que Deus colocou em suas mãos. A ideia central do primeiro tópico que nós estudamos, qual que é? A ideia central é que Paulo não permitiu que distâncias, mudanças de planos ou dificuldades impedissem a sua missão. Para ele, cada lugar era uma oportunidade para anunciar Cristo e fortalecer pessoas. Vamos para o segundo tópico, a formação de lideranças. Agora chegamos a uma parte muito importante da lição. Paulo poderia pensar, eu sei fazer, então vou fazer tudo sozinho. Mas ele não fez isso. Ele preparou pessoas. A revista destaca vários colaboradores e líderes formados ou fortalecidos durante o seu ministério. Timóteo, Erasto, Tito, Priscila, Áquila e os presbíteros de Éfeso, entre outros. Isso nos mostra uma característica do verdadeiro líder. O verdadeiro líder não quer ser indispensável. Ele prepara pessoas para continuar o seu trabalho. Primeiro, Timóteo. Timóteo era mais jovem do que Paulo. Ele acompanhou o apóstolo, observou a sua maneira de trabalhar e recebeu responsabilidades. Em determinado momento, Paulo enviou Timóteo para ajudar outras igrejas. Isso significa que Paulo confiou tarefas importantes a um jovem. Aqui existe uma mensagem muito especial para os adolescentes. Às vezes alguém pensa, quando eu ficar adulto, Deus poderá me usar. Não, meu querido, não pense dessa forma. Deus pode começar a trabalhar em sua vida agora, nesse momento. Pense nisso. Você ainda está aprendendo? Sim, claro. Precisa de orientação? Sim. Mas adolescência não significa inutilidade, de forma alguma. Paulo escreveu posteriormente a Timóteo. O que Paulo falou para Timóteo? Ninguém despreze a tua mocidade. A juventude não é desculpa para irresponsabilidade, de forma alguma. Mas também não é impedimento para servir a Deus. Pastor, qual que é a aplicação? Como eu posso aplicar isso em minha vida? Você pode desenvolver agora, nesse momento, o quê? Você pode desenvolver responsabilidade, pontualidade, honestidade, vida de oração, conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus. Você pode desenvolver respeito, disciplina, capacidade de ouvir, disposição para aprender. Essas características não aparecem magicamente quando você completa 18 anos, de forma alguma. Essas características começam a ser construídas agora. Segundo subtópico, Tito e Erasto. Tito também se tornou um colaborador importante. Erasto participou do ministério e possivelmente ocupou posição de responsabilidade na cidade de Corinto. A revista inclusive menciona uma descoberta arqueológica relacionada a um Erasto que exerceu função pública em Corinto. Isso nos revela, isso nos mostra uma verdade. Deus usa pessoas diferentes. Nem todo mundo será pastor. Nem todo mundo será missionário em outro país. Nem todo mundo ficará no púlpito. Mas todos podem servir. Um engenheiro pode servir a Deus. Um médico pode servir a Deus. Um estudante pode servir. Um empresário também pode servir. Um músico pode servir. Uma pessoa que trabalha com tecnologia pode servir. Seu futuro profissional não precisa ser separado da sua fé. Pense nisso. Seja o que for que você estiver fazendo, você pode servir. Pergunte,
Como posso glorificar a Deus através daquilo que Ele me permite fazer? Esse é um pensamento muito importante para adolescentes que começam a pensar sobre a profissão, sobre o futuro. 3. Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram um casal cristão que trabalhava e servia ao Senhor. Em Atos 18, eles ajudaram Apolo a compreender melhor o caminho de Deus. Isso nos ensina que discipulado não acontece apenas no púlpito. Pode acontecer em uma conversa, pode acontecer dentro de casa, pode acontecer depois do culto, pode acontecer em uma amizade. Pastor, e qual que é a aplicação para os adolescentes, para nós hoje? Meu querido, escolha bem quem influencia a sua vida. Essa talvez seja uma das decisões mais importantes nessa idade. Pergunte, quem são as pessoas que têm acesso à minha mente? Quem são essas pessoas? Quem influencia as minhas escolhas? Meus amigos me aproximam ou me afastam de Deus? Isso é importante. Quem eu sigo na internet? Que tipo de conteúdo está moldando os meus valores? A adolescência é uma fase em que a influência do grupo se torna muito forte. Por isso, meu querido, Provérbios ensina repetidamente a importância de escolher boas companhias. Não significa que você só pode conversar com cristãos, de forma alguma. Jesus nos chamou para alcançar pessoas. Mas existe diferença entre influenciar alguém e permitir que alguém governe os seus valores. Você precisa amar a todos. Mas deve escolher com cuidado quem terá autoridade para influenciar as suas decisões. 4. Os presbíteros de Éfeso. Em Mileto, Paulo se encontrou com os líderes da igreja de Éfeso. Foi uma despedida emocionante. Paulo sabia que provavelmente não os veria novamente. Ele os orientou, orou com eles e os preparou para continuar o trabalho sem a sua presença. Isso é liderança madura. Paulo não dizia, sem mim vocês não conseguem. Pelo contrário, Paulo dizia, em essência, continuem firmes. Agora vocês precisam assumir a responsabilidade. Pastor, e qual que é a aplicação para nós hoje? Todo adolescente precisa aprender gradualmente a assumir responsabilidades. Todos. Quando você era criança, seus pais decidiam praticamente tudo por você. Na adolescência começa uma fase de transição. Você recebe mais liberdade. Mas liberdade precisa caminhar junto com a responsabilidade. Quer mais confiança? Demonstre responsabilidade. Quer que seus pais permitam algumas coisas? Mostre que sabe administrar aquilo que você já recebeu. Mostre isso. Quer participar mais da igreja? Seja fiel nas pequenas coisas. Seja fiel no pouco. E no muito você vai ser colocado. Jesus ensinou um princípio importante. Quem é fiel no pouco demonstra capacidade para receber mais. Qual que é a ideia central desse segundo tópico? Paulo não queria apenas seguidores. Ele formava pessoas capazes de continuar a sua missão. Deus também deseja desenvolver nossos dons, caráter, responsabilidade, para que possamos servir a Ele. Terceiro, o desfecho da terceira viagem missionária. A parte final da terceira viagem apresenta um Paulo consciente de que uma nova fase estava chegando. Ele sabia que Jerusalém poderia significar sofrimento. Ele sabia disso.
cristãos também estavam preocupados, mas Paulo permanecia decidido a obedecer a Deus. A revista destaca que, apesar das perseguições e dos alertas sobre aquilo que poderia acontecer em Jerusalém, ele continuou a sua caminhada. Atos capítulo 20, versículo 24, resume muito bem a sua maneira de pensar. Diz assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Que declaração importante! Paulo não estava dizendo que a sua vida não tinha valor. Estava dizendo que cumprir a vontade de Deus era mais importante do que viver apenas buscando conforto. Primeiro subtópico: fazer a vontade de Deus não significa ausência de problemas. Esse é um ensinamento que precisamos transmitir com muito cuidado. Às vezes alguém pensa: se eu estou fazendo a vontade de Deus, tudo vai dar certo. Depende do que queremos dizer com dar certo. Paulo estava fazendo a vontade de Deus e enfrentou perseguições. Daniel foi fiel e foi lançado na cova dos leões. José foi íntegro e acabou preso injustamente. Jesus era completamente obediente ao Pai e foi crucificado. Portanto, meu querido, dificuldade não significa automaticamente que você saiu da vontade de Deus. E facilidade também não significa automaticamente que você está fora dela, fora da vontade de Deus. Nossa referência continua sendo a palavra de Deus. Pastor, e qual que é a aplicação para os adolescentes? Talvez você decida não fazer aquilo que seus colegas estão fazendo. E eles zombam de você. Talvez você diga: eu não quero assistir isso. Eu não quero participar disso. Eu não vou mentir. Eu não vou colar na prova. Eu não vou esconder isso dos meus pais. Eu quero manter os meus princípios. E alguém pode chamar você de estranho. Meu querido, ser cristão às vezes terá um preço. Mas nunca tenha vergonha de fazer aquilo que é certo. Uma das maiores demonstrações de coragem não é enfrentar uma multidão. Às vezes é simplesmente conseguir dizer não. É importante aprender a dizer não. Não para aquilo que todo mundo está fazendo. Não para aquilo que fere a sua consciência. Diga não para aquilo que desagrada a Deus. 2. Paulo sabia que Deus estava no controle. A revista destaca que Paulo compreendia que uma nova fase de seu ministério começaria e confiava que Deus continuava no controle. Adolescentes, os adolescentes vivem uma fase cheia de perguntas. Como será o meu futuro? Que profissão eu vou escolher? Vou conseguir entrar na faculdade? Vou encontrar uma pessoa certa no futuro? Como será a minha vida? Vou conseguir realizar os meus sonhos? Meu querido, essas perguntas são naturais. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Estou aprendendo a caminhar com Deus hoje? Você não precisa conhecer todos os detalhes do futuro para confiar em Deus. Pense em dirigir à noite. Os faróis do carro não iluminam toda a estrada até o destino. Iluminam apenas uma parte. Mas aquela luz é suficiente para continuar avançando. Muitas vezes, Deus também trabalha assim conosco. Ele não mostra tudo, ele não mostra toda a estrada, não mostra toda a caminhada, mas mostra o próximo passo.
Nossa responsabilidade é obedecer ao que já sabemos. 3. Obedecer mesmo sem saber exatamente o que acontecerá. Atos 20, 22 registra Paulo dizendo que estava indo para Jerusalém sem saber exatamente o que aconteceria. A revista explica que Paulo se sentia profundamente comprometido em seguir a direção recebida de Deus, mesmo diante de incerteza. Aqui está uma lição de fé. Fé não é conhecer antecipadamente todos os detalhes. Fé é confiar naquele que conhece. Você não conhece todo o futuro. Seus pais não conhecem todo o futuro. Seu pastor não conhece. Seu professor também não conhece. Mas Deus conhece. Isso não significa viver irresponsavelmente. Cristãos planejam. Cristãos estudam. Trabalham. Procuram orientação. Mas depois de fazer aquilo que está no nosso alcance, nós aprendemos a confiar. Confiar em Deus. Pastor, e qual que é a aplicação prática para a nossa vida hoje? Meu querido, existem 3 coisas que um adolescente pode fazer enquanto pensa no futuro. Primeira coisa, desenvolva comunhão com Deus. Ore, leia a palavra de Deus, participe da igreja, aprenda a reconhecer princípios bíblicos. Segundo, desenvolva suas capacidades. Estude, leia, aprenda novas habilidades, cuide do seu caráter. Terceiro, não deixe o medo impedir você de obedecer. Medo faz parte da experiência humana. Coragem não é sentir medo. Coragem é escolher fazer o certo apesar do medo. Ideia central do terceiro tópico, qual que é? Qual que é a ideia central desse último tópico? Paulo não conhecia todos os detalhes do futuro, mas ele conhecia o Deus que o estava conduzindo. Por isso ele continuou sua missão com coragem e com obediência. Pastor, e qual que é a aplicação para a vida dos adolescentes? Quero agora reunir algumas lições práticas dessa terceira viagem missionária. 1. Não viva apenas começando coisas. Aprenda a terminar. Começou um plano de leitura bíblica? Continue. Assumiu uma responsabilidade? Cumpra. Prometeu alguma coisa? Prometeu alguma coisa? Faça o possível para honrar a sua palavra. Maturidade é aprender a permanecer depois que a empolgação inicial passa. 2. Escolha bons mentores. Paulo tinha pessoas próximas. Timóteo aprendeu com Paulo. Apolo aprendeu com Priscila e Áquila. Todos nós precisamos de alguém que possa nos orientar. Você tem alguém a quem pode fazer perguntas? Seus pais? Professor da EBD? Pastor? Líder? É uma pessoa cristã madura? Nunca pense que pedir orientação é sinal de fraqueza. Nunca pense isso. Pessoas sábias procuram conselhos sábios. 3. Prepare-se agora para aquilo que Deus poderá fazer no futuro. Talvez você ainda não saiba exatamente qual será a sua profissão. Tudo bem. Mas já pode desenvolver o seu caráter. Pode aprender responsabilidade. Pode estudar. Pode aprender a se comunicar.
pode conhecer a Bíblia, pode desenvolver os seus dons. Não espere seu futuro começar. O futuro já começou agora, no presente. Seu futuro está sendo construído pelas escolhas que você faz hoje. Suas escolhas determinam o seu futuro. Não deixe a opinião dos outros governar a sua fé, meu querido. Paulo enfrentou oposição, mesmo assim ele continuou. Você também encontrará pessoas que discordam da sua fé. Respeita essas pessoas. Mesmo discordando, respeita. Ame essas pessoas. Não seja arrogante, mas não abandone os seus valores apenas para ser aceito. Não faça isso nunca. Você não precisa ser agressivo para ser firme. É possível você dizer: eu respeito a sua opinião, mas escolhi viver de acordo com a minha fé. Isso é maturidade. Outra coisa, use a tecnologia para a missão. Paulo utilizou aquilo que estava disponível em seu tempo. Paulo utilizou estradas, navios, cartas, pessoas. Hoje temos ferramentas que Paulo jamais imaginou. O que nós temos? Quais as ferramentas que nós temos que Paulo nunca imaginou? Olha que extraordinário, o que nós temos nas mãos. Temos o WhatsApp, temos o YouTube, temos o Instagram, temos mensagens instantâneas, temos vídeos, temos aplicativos bíblicos. Mas existe uma pergunta importante. A tecnologia está apenas consumindo meu tempo ou também está sendo usada para algo bom? Você pode enviar um versículo, pode compartilhar uma mensagem, pode convidar alguém para a igreja. Você pode reproduzir conteúdo saudável. Você pode oferecer apoio a um amigo. O mesmo celular que pode afastar alguém de Deus, também pode ser usado para aproximar pessoas da palavra. Pense nisso. A ferramenta não decide. Quem decide é você. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você refletir. Perguntas. Professor, aqui estão algumas perguntas que podem gerar uma base, né, uma boa conversa com a sua classe. Primeira pergunta: qual é a maior dificuldade para um adolescente permanecer firme hoje? Pressão dos amigos? Internet? Desejo de ser aceito? Dúvidas? Relacionamentos? Quem são as pessoas que mais influenciam as suas decisões? Você já desistiu de alguma coisa importante porque ficou difícil? Como um adolescente pode participar da missão de Deus hoje? Se Deus não revelar tudo o seu futuro, você consegue confiar nele mesmo assim? Essas perguntas aproximam a história de Paulo da realidade dos adolescentes. E para concluir, vamos encerrar. Qual que é a conclusão? A terceira viagem missionária de Paulo foi muito mais do que uma longa sequência de cidades. Foi um período de ensino, de cuidado, formação de líderes, perseverança e obediência. A revista resume esse período mostrando que Paulo visitou as igrejas, fortaleceu o ensino, preparou novas lideranças e permaneceu atento à direção de Deus. Paulo nos ensina que missão não significa apenas começar. Missão significa também continuar. Não significa fazer tudo sozinho. Significa preparar pessoas. Não significa ausência de dificuldades. Significa permanecer fiel mesmo quando elas aparecem.
Missão não significa conhecer todo o futuro. Significa conhecer aquele que conduz o futuro. Adolescente, talvez você pense, minha vida está começando. É verdade, sua vida está começando. E justamente por isso as suas decisões agora são tão importantes. Quem começa certo, termina certo. Você está formando hábitos, está formando amizades, está formando convicções, está formando caráter. Você está formando uma visão de futuro. Por isso, meu querido, não entregue essa fase preciosa da sua vida apenas à opinião dos amigos, às tendências da internet ou aquilo que está em alta no momento. Não faça isso. Entregue a sua vida a Cristo. Pergunte, Senhor, como posso? Como o Senhor quer usar a minha vida? Talvez Deus não mostre tudo de uma vez, mas Ele pode começar a preparar você hoje. E qual que é uma joia central dessa lição? Você não precisa conhecer todo o caminho para obedecer a Deus, que conhece todo o caminho. Paulo não sabia todos os detalhes do que enfrentaria, mas Paulo sabia a quem estava servindo. E essa confiança foi suficiente para fazer Paulo continuar. Qual que é o desafio da semana? Eu quero deixar um desafio aqui, um desafio simples para os adolescentes. Qual que é? Escolha uma pessoa nesta semana. Pode ser um colega de escola, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, alguém da família. Ore por essa pessoa todos os dias. Esse é um desafio que eu faço para você. Escolha uma pessoa, ore por ela todos os dias e procure uma oportunidade natural para demonstrar o amor de Cristo por esta pessoa. Talvez através de uma conversa, talvez através de uma mensagem, uma palavra de incentivo, um convite para ir à igreja. Talvez comece pequeno. Paulo alcançou muitas cidades, mas toda grande missão começa quando alguém decide obedecer no lugar onde ele está. Qual dessas características de Paulo você mais precisa desenvolver hoje? Perseverança, coragem, responsabilidade ou obediência? Escreva aí nos comentários. E se esta pré-aula ajudou você, curta o vídeo, compartilhe com os professores, alunos da sua escola bíblica. Inscreva-se no canal PR João Wagner Oficial. Professor, continue investindo na vida dos adolescentes. Talvez você não veja imediatamente tudo o que Deus está fazendo através de cada aula, mas uma palavra ensinada hoje pode orientar uma decisão daqui a muitos anos. Pense nisso. E adolescente, valorize os seus professores, seus pais e as pessoas que Deus colocou perto de você para ajudá-lo a crescer. Valorize. Que Deus fortaleça os nossos adolescentes, que dê sabedoria aos professores e faça surgir dessa geração novos missionários, pastores, professores, profissionais e servos comprometidos com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Mas lembre-se, a verdade não muda com o tempo. Ela continua sendo o nosso fundamento. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.